Fala, turma, beleza? Professor Matheus Mello aqui na área para mais uma aula de preparação para a nossa banca ACEG. Beleza, galera? Vejam só, na aula de hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo, MMC. Tem sido cobrado por essa banca tanto para os níveis fundamental quanto para o médio, beleza? Gente, mas o que significa essa sigla MMC? Tá aqui o significado dela, pessoal. Mínimo múltiplo comum. Turma, o que isso quer dizer? Que a gente vai ter que separar o menor número que é múltiplo de dois ou mais números ao mesmo tempo. Certo, gente? Eu separei aqui uma listinha para a gente calcular os múltiplos de alguns números. Primeiro caso, múltiplos de 6. Vocês devem se lembrar da aula anterior que para a gente calcular os múltiplos de um número, basta a gente ir multiplicando esse número pelos números naturais a partir do zero. Tá certo? Bem, então aqui nós temos como múltiplo de 6, 6 vezes 0, que é 0. 6 vezes 1, que é 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5, 6 vezes 6, 6 vezes 7, 6 vezes 8, certo? 6 vezes 9, e aí vai. Lembre-se que o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito, tá certo? Galera, aqui eu estou pedindo os múltiplos de 8. Vamos lá, 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4, 8 vezes 5, 8 vezes 6, 8 vezes 7, e aí vai. Turma, e o que significa isso aqui? M, 6 e 8. Aqui eu estou pedindo os múltiplos comuns de 6 e 8, tá certo? Bem, aqui nós vamos então separar o que aparece nos dois. Múltiplos comuns de 6 e 8. A gente observa aqui que aparece o 0, certo? Aparece quem mais? O 24, é comum aos dois. O 48, que aparece nos dois, certo? E se a gente continuasse, iam aparecer mais múltiplos comuns. Mas como eu fiz até um certo valor, tá certo? Os múltiplos comuns que apareceram foram esses. 0, 24, 48. E eu coloco reticências porque também é um conjunto infinito. Turma, agora vem o nosso assunto. O múltiplo comum de 6 e 8. 0, 24, 48 e lá se vai. Mas e o mínimo? Ah, professor, o mínimo é 0. Gente, mas nesse caso a gente vai estar descartando o 0, pois o 0 é múltiplo de qualquer número. Tá certo? O 0, ele não vai entrar na questão do MMC. Bem, então o menor múltiplo comum de 6 e 8, quem é ele? O 24. Com exceção do 0. Certo, gente? Vamos excluir o 0. Mas, professor, é para fazer sempre assim, é? Não, galera. Tem um método prático aqui para a gente fazer o cálculo do MMC. Perceba o que é que eu vou fazer, viu, turma? Eu quero o MMC de 6 e 8. Eu vou colocar o 6 e o 8 aqui. E uma barrinha aqui do lado. Gente, nós vamos dividir esses dois números pelos números primos já estudados. Tá certo? Quem são os números primos que a gente já estudou? Alguns deles, claro. O 2, o 3, o 5, 7, 11, 13, 17, 19 e aí vai. Tá certo? Bem, o que é que nós vamos fazer? Indo na ordem crescente, nós vamos ver quem é que é divisível por esses números primos. Então, bora lá. Começando pelo 2. 6 e 8 são pares, então dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Temos o 3 e o 4 agora. O 4 é par, portanto dá para dividir por 2 novamente. O 3 não dá para dividir, repete. 4 dividido por 2 dá 2. Tem o 2 ainda,
repete o 3, que não dá para dividir. 2 dividido por 2 dá 1. E o 3? O 3 só é divisível por ele mesmo. Coloquei o 3 aqui. Certo? 3 dividido por 3, 1. E o 1 repete. Turma, o MMC vai corresponder ao produto desses números que aparecem aqui, ó, ao lado. Mateus, o que é produto? Galera, produto nada mais é do que a multiplicação. Bora lá multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Logo, o MMC de 6 e 8 é 24. Lembra o que é que tinha dado aqui antes, olha? Daquele jeito que a gente fez colocando todos os múltiplos. Galera, a gente não precisa fazer desse jeito. Iremos utilizar o quê? O método prático. Beleza? Vamos ver mais exemplos aqui, turma. Estou pedindo aqui, calcule o MMC de letra A, 40 e 30. Gente, o 40, o 30 e uma barrinha aqui do lado. Ambos são pares, dá para dividir por 2. Galera, lembre-se, dividir por 2 é o mesmo que calcular a metade. 40 dividido por 2, a metade dele é 20. A metade de 30 é 15. Temos o 20 ainda, que é par, dá para dividir por 2. 20 dividido por 2. 15 é ímpar, não dá para dividir por 2. Então, repete. Abre um parênteses aqui. Estão vendo a importância da gente saber os critérios de divisibilidade? Viu? 10 é par, dá para dividir por 2. 10 dividido por 2 é 5. 15, repete. Gente, 5 e 15. Lembre-se da ordem crescente dos números primos, tá certo? O que acontece? 15 é divisível por 3. Então, vamos por 3 aqui, ó. 5 não dá para dividir por 3, repete. 15 dividido por 3 dá 5. 5 e 5 só vai por ele mesmo. Dá quanto? 1 e 1. Pessoal, o MMC vai corresponder ao produto desses números. Mas veja como é que a gente pode fazer essa continha de multiplicar, viu? Escute só. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Mas está faltando multiplicar pelo 3. 40 vezes 3. 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. Mas não é 4. Não é 4, é 40. Então, bota o zerinho aqui. Perceberam, pessoal? O que é que eu fiz para poder ajudar? Multipliquei os 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120. Logo, o MMC de 40 e 30, quanto é? 120. Beleza? Turma, item B de bola. MMC de 20, 45 e 21. Temos o 20, que é par, vai por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Os outros são ímpares, não dá para dividir por 2, repete. Por 2, aqui dá 5, os demais vou repetir. Não tem mais nenhum par. O próximo primo da lista é o 3. Bem, 45, 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3, então 45 também é. E o 21 também. O 5 que não é divisível por 3, repete. 45 dividido por 5, ou por 3, desculpa, vai dar 15. 21 dividido por 3 é 7. Por 3 de novo, 5, 5 e 7. Vai por quanto agora? Por 5. 5 por 5, 1, 1 e 7. E agora vai por 7. 1, 1 e 1. Galera, o MMC vai ser o produto desses valores aqui. Bora lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, 180. 180 vezes 7. Bora lá, galera. 180 vezes 7, eu vou fazer 18 vezes 7. 8 vezes 7. 56 vai a 5. 7 vezes 1 a 7.
mais 5, 12. Mas não é 18, é 180. Quanto é que dá isso aqui? 1260 é o MMC de 20, 45 e 21. Beleza, turma? Gente, mas o foco principal dessa aula, além da gente aprender a calcular MMC, é isso aqui, ó. Aprender a resolver problemas envolvendo MMC, galera. Que vai ser o foco principal da banca, tenha certeza disso. A banca vai lhe cobrar isso aí. Viu, turma? Escute só. Problemas envolvendo o MMC. Como é que eu vou identificar um problema que é de MMC? Bem, na grande maioria das vezes, nós teremos problemas relacionados a tempo. São problemas que vão nos remeter à ideia de tempo, galera. Certo? Nos exemplos vocês vão entender melhor. Mas aqui, ó, quando a gente juntar com isso aqui, ó, encontro e coincidência. Pessoal, são problemas que estão relacionados a tempo, envolvendo encontro e coincidência. Como assim, Matheus? Galera, seguinte, imagine a situação. 3 ônibus partem do mesmo ponto. Agora, um demora 10 minutos para dar o trajeto, o outro 15 e o outro 20. Galera, em algum momento eles vão se encontrar novamente. Perceba, eu falei de tempo, falei de encontro. E é coincidência, tá certo? Então, é por aí. Questões em que as luzes piscam juntas, determinado horário. Certo? É uma questão que envolveu tempo e encontro. Ok? Bora para os exemplos. Vamos aqui, turma. Ó. Exemplo 1. Turma, Sérgio está internado em um hospital. Para acompanhar seu estado de saúde, sua pressão arterial é medida a cada 30 minutos, a pressão, e sua temperatura a cada 55 minutos. Se nesse momento tanto a pressão quanto a temperatura de Sérgio estão sendo medidas, quanto tempo demorará para que ocorra a medição simultânea novamente? Pessoal, perceba que é uma questão que envolve tempo, é uma questão que envolve encontro, tá certo? Foi verificada a pressão dele agora, foi verificada a pressão dele depois de um certo... que horas depois? Quanto tempo depois, novamente? Certo? Pressão e temperatura juntos. Quando isso vai ocorrer? Logo, pessoal, fica claro que isso aqui é um probleminha de quê? MMC. MMC de quem? Dos tempos. Matheus, por que MMC? Bora lá, galera. A pressão arterial é aferida, é verificada a cada 30 minutos. Então, isso quer dizer que vai aferir agora, tempo zero, certo? Afere-se depois com 30 minutos, depois com 60, depois com 90 minutos, 120, e aí vai. A temperatura é verificada a cada 55 minutos. É aferida agora, é verificada agora com zero, tempo zero, e depois com 55 minutos, depois 110, depois 165, e aí vai, galera. Turma, perceba que tanto essa lista quanto essa são os múltiplos de quem? De 30, o de cima, e os de 55, no caso dos de baixo. Uma hora, esses tempos vão coincidir. Mas e para que fazer assim se a gente já pode ir logo para o próximo valor onde esses tempos vão se encontrar? E aí é o quê? O múltiplo deles dois. Certo? Deu para entender porque aqui é um problema de MMC? Sim, bora calcular. O MMC de 30 e 55. 30 é par, então vai por 2. 30 dividido por 2 vai dar 15. 55 é ímpar, não dá para dividir, repete. 15 vai por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 55 não dá para dividir por 3, repete. Ambos são divisíveis por 5. 1 e 11. E o 11 só é divisível por ele mesmo. O MMC vai corresponder ao produto desses números, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 11,
330 minutos, alternativa D. Beleza, galera? Mais exemplo, ó. Chegando aqui. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Galera, muito cuidado aí. O que significa dizer que uma luz pisca 15 vezes por minuto? O que significa dizer que uma luz pisca 10 minutos por minuto? E outra coisa, perceba que a questão está te perguntando o quê? Em segundos, tá certo? Turma, o que é que nós vamos fazer aqui? Essa luz que pisca 15 vezes por minuto, ela pisca de quanto em quanto tempo? Ela tem uma certa frequência aí, tá certo? Piscar 15 vezes por minuto. Gente, lembrem-se que 1 minuto é o mesmo que 60 segundos. Então, essa luz daqui, ela pisca 15 vezes durante 60 segundos. Gente, isso quer dizer que ela pisca durante quanto tempo? Qual é o intervalo de tempo entre uma piscada e outra? O que é que a gente tem que fazer? 60 dividido por 15. Certo? 60 dividido por 15, pessoal, vai por quanto? Por 4. 4 vezes 5, 20. Vai a 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Galera, então ela pisca a cada 4 segundos. Piscou agora, tempo zero. Vai piscar daqui a 4 segundos. 8, 16. E aí vai. Os múltiplos de 4. Entendido? Turma, a outra lâmpada, ela pisca 10 vezes por minuto. Isso quer dizer que dentro de um intervalo de 1 minuto, ou seja, 60 segundos, ela pisca durante quanto tempo? A cada quanto tempo? É só a gente dividir por 10. Se ela pisca 10 vezes no minuto, em 60 segundos, 60 dividido por 10 é 6. Galera, então, estas lâmpadas, uma pisca a cada 4 segundos e a outra a cada 6 segundos. Galera, o que é que a gente tem que fazer para descobrir? Elas piscaram juntas agora. O que é que a gente tem que fazer para descobrir? Daqui a quanto tempo elas vão piscar juntas novamente? O MMC de 4 e 6. Bora lá, método prático. Por 2, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Por 2 de novo, 1 e 3, repete. Por 3, 1 e 1. Galera, quem é o produto aqui? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, elas vão piscar juntas novamente daqui a 12 segundos. Tá certo, turma? Beleza? Bora lá. Gente, um detalhe nessa questão. Cuidado para você não chegar no dedo grande, certo? Muito cuidado. Ah, vou calcular o MMC de 15 e 10. Gente, esses valores daí não são os tempos em que elas vão piscando. Não são os intervalos de tempo em que elas vão piscando. Muito cuidado, viu? Terceira. José possui um supermercado e pretende organizar de 100 em 100, de 100 a 150 detergentes de 3 marcas distintas na prateleira de produtos de limpeza, agrupando-os de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, mas sempre restando um. Turma, quantos detergentes José tem em seu supermercado? Galera, o que significa dizer que ele quer arrumar de 12 em 12, de 15 em 15, de 20 em 20? Significa dizer que ele pode ir arrumando de 12, os de 12 em 12, 12, 24, 36, 48, certo? E aí vai.
Os de 15, ele pode ir arrumando 15, 30, 45, 60. Os de 20, 20, 40, 60, 80. Vocês percebem que a gente calculou aqui os múltiplos desses valores? Perceberam isso? Então, o que é que a gente tem que fazer? Quantos detergentes vão ter no supermercado? Ora, se é um valor entre 100 e 150, certo? E eles podem ser arrumados em 12, em 15 ou em 20, esse valor é um múltiplo de 12. É um múltiplo comum de quem? De 12, 15 e 20. Bora lá calcular. O MMC de 12, 15 e 20. Por 2. 12 dividido por 2. 15 não dá para dividir por 2, repete. 20 por 2, 10. Por 2, 3. 15, repete. Aqui 5. Por 3, 1, 5 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. Gente, o produto aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. O MMC deu quanto? 60. Mas calma, turma. O que significa? Que a menor quantidade que ele pode arrumar de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20 é se ele tivesse 60 detergentes. Mas ele não tem 60 detergentes. Ele tem o que, galera? De 100 a 150. Gente, então o que é que acontece? Se ele pegar, a gente sabe que ele tem que ter uma quantidade do quê? Múltipla de 60. 60. Se ele pegar outro, digamos assim, outro bolo de 60, outra quantidade de 60, ele vai ter o quê? 120 de detergentes. Se ele colocar mais 60, ele pode ter 180. Mas perceba, pessoal, que tanto... E ele pode continuar, viu? Mas perceba que tanto esse valor quanto esse estão fora do nosso intervalo aqui, ó. Logo, ele tem 120 detergentes. Calma, galera, porque vejam só. Lembra que a questão fala que diz que sempre resta um. Então, vendo a alternativa A ali, já tem 120. Gente, mas lembre-se que a questão fala que sempre resta um. Então, quantos detergentes ele vai ter? Alternativa B de bola, 121. Mais do que 100, está entre 100 e 150, certo? Dá para arrumar de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20. E vai sobrar um. Porque para não sobrar, tinha que ser o quê? 60, 120, 180. Entendido? Beleza, galera? Questão com a pegadinha também, viu? Quarta. 3 ciclistas percorrem um circuito, saindo todos ao mesmo tempo, do mesmo ponto e com o mesmo sentido. O primeiro faz o percurso em 40 segundos, o segundo em 36, o terceiro em 30 segundos. Com base nessas informações, depois de quanto tempo os 3 ciclistas se reencontrarão novamente no ponto de partida pela primeira vez? E quantas voltas dará o primeiro, o segundo e o terceiro ciclistas, respectivamente? Gente, para quem não lembra, respectivamente quer dizer nesta ordem. Gente, ele está fazendo 4 perguntas aí. Depois de quanto tempo eles vão se reencontrar e quantas voltas cada um deles vai dar. Tá certo? Bora lá, gente. Perceba que o primeiro ciclista demora 40 segundos, o segundo 36 e o outro 30. Então o que acontece? O primeiro ciclista demora 40 segundos para dar uma volta. Isso quer dizer o quê? Uma volta 40 segundos, outra volta 80, 3 voltas 120, e aí vai. O que são isso? Os múltiplos de 40. Já nos dá a ideia de que aqui é um probleminha de quê, pessoal? M, M, C. De quanto? 40, 36 e 30. Tá certo? Simbora calcular. 40, 36 e 30. Turma, ambos são pares. 20, 18, 15. Por 2, 10, 9 e 15. Por 2,
5, 9 e 15. Por 3, 5, 3 e 5. Por 3 de novo, 5, 1 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. Galera, o MMC aqui, quem é? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Pessoal, perceba que aqui não dá 9. 3 vezes 3 dá 9. Não já tinha 40? 40 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Com o zerinho do 40, 360. É o MMC, 360 segundos. Turma, muita calma nessa hora. Eles vão se encontrar daqui a 360 segundos. Mas perceba que a questão está perguntando o quê? Depois de quanto tempo os três ciclistas se reencontrarão? Agora perceba que as respostas aqui para essa primeira pergunta estão em quê? As respostas estão em minutos. Pessoal, lembra que 1 minuto tem 60 segundos? 360 segundos, portanto, tem quantos minutos? Basta a gente dividir por 60. Certo, turma? 360 dividido por 60, se eu cancelar um zerinho aqui, ó, com o outro, fica 36 dividido por 3, por 6, que vai dar quanto? 6 minutos. Galera, a banca vacilou aí, viu? Perceba que só tem uma alternativa com 6 minutos, que é a letra B. Tá certo? Mas vamos entender o que são essas respostas aqui. Quanto tempo, ou quantas voltas, melhor dizendo, cada um desses ciclistas vai dar até os três se encontrarem novamente? Bora aqui, turma. O primeiro ciclista, ele dá uma volta a cada 40 segundos. Turma, eles não vão se encontrar daqui a 360 segundos. Quantas voltas ele vai conseguir dar nesse intervalo? Basta a gente dividir 360 por 40, que é o tempo dele. Certo? O que é que a gente pode fazer aqui? Terminou em 0, cancela, cancela. 36 dividido por 4 vai dar o quê? 9. 9 o quê? Voltas. Ok, turma? O segundo ciclista, ele demora 36 segundos. O tempo total não é 360 segundos. Dividindo isso aqui pelo tempo que ele gasta para dar uma volta, 360 dividido por 6 vai dar 10 voltas. O último, o terceiro ciclista, ele, até se encontrar, vai percorrer 360 segundos, vai demorar 360 segundos, e ele demora 30 segundos, dividindo pelo tempo dele, 360 dividido por 30, ele vai conseguir dar 12 voltas. Perceba que é o que nós temos aqui, ó, 9 voltas para o primeiro, 10 e 12 voltas para o terceiro. 9, 10 e 12. Confirmando assim a alternativa B de bola. Beleza, galera? Aula super importante, MMC e MDC. Ficamos por aqui. Se tiver dúvida, pode chamar. Gente, por favor, dá uma curtida aí no nosso vídeo, tá certo? Curte, comenta, compartilha. Bora ajudar mais pessoas aí, beleza? Valeu, pessoal. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.